Então, eu falei para você que nós vamos aqui ter um patati patatá, parlatória, parlare, conversare, trocar umas ideias, não é isso? Nós precisamos, quando chegarmos em palavras complexas, da minha e da sua parte, nós temos que dizer, olha, a palavra que eu disse para você a palavra pincel, você viu um pincel, entendeu? O que não pode é eu falar pincel e você, pincel. Não, isso não pode, porque daí estraga a linha de raciocínio lógico da razão, do discernimento da mente. Eu já falei para vocês da palavra patati patatá. Não significa o casal de palhaços machos. Não é isso. Patati patatá significa conversar, parlatória, parlare, mas de uma maneira coloquial, através de uma língua portuguesa que, se ela não for perfeita, ela for do dia a dia, mas que as palavras decorrente no texto, o texto falado com a boca, né, o texto oral, que nós possamos entender o significado da palavra. Lá nos anos 20, 30, 40, não sei, uma professorinha no interior de São Paulo, então ela inventou a musiquinha. Ela chegava na aula e já cantava, professora de português. Vamos, criançada, vamos para a escola. Um papo aqui, um papo lá. E era essa a sentença, o refrão da musiquinha. A professora tinha um bebezinho. E ela cantava o tempo todo pro bebê. A musiquinha do um papo aqui, um papo lá. E o êxtase da musiquinha infantil era quando a professora, vamos na escola. Aí dava aquele grito, um papo aqui, um papo lá. E havia uma dança corporal, né, que pulava e fazia aqueles gestos, instigando as crianças a ter amor pela língua portuguesa, pela parlatória, a conversa. Ok? Muito bem. E aí, quando ela ia dar papinha pro bebê, ela, musiquinha, papo aqui, o papo lá, o menininho gritava na cadeira, patati, patatá. Daí que surgiu o patati, patatá, porque a mãe da criança achava tão lindinho patati, patatá que ela substituiu na música. Então a música deixou de ser criançadas, vamos à escola, patati, patatá, um papo aqui, um papo lá. Você entendeu? No sentido que a professora era professora de gramática e queria que os alunos, então, tivessem uma linguagem coloquial boa, né, perdesse os seus vícios da infância de formular palavras incertas, faladas erradas, não é isso? E principalmente explicar o peso das palavras, não é isso? Já pensou você chegar em pleno 2023 e você chegar à conclusão que o pessoal não sabe o significado da palavra Cristo, cara? O pessoal fala Cristo, todo mundo acha que significa o carinha que morreu na cruz crucificado. Mas cara, não é, velho. Não é. Entendeu? Se fosse assim, o conceito da palavra Cristo seria você ser o aluno do Jesus. Não é isso? Por exemplo, para o budista, quem que é o professor do budista? O professor do budista é o Buda. Aí está correto. Mas no cristianismo, quem é o professor do cristão? Pode ser Paulo, Pedro, os apóstolos, mas não é o Jesus. O Jesus ali está posto
como o Deus, entendeu? Ele era um Jesus humano. Depois que ele morre, ele ressuscita, então ali ele se torna algo fantástico, né? Uma força sobrenatural que vem até você, um negócio chamado Espírito Santo, e faz o Paranauê todo. Deixa você feliz e cura seu câncer e torna você uma pessoa rica, né? Como nos neopentecostais, da ostentação. Muito bem, está tudo correto. Já falei que aqui não se trata de religião, eu estou explicando o peso da palavra. E a palavra Cristo, necessário era você ler a obra do Santo Agostinho, uma obra muito grande. Acho que é até difícil de achar 10 livros, então, que o Agostinho ele argumenta para os gregos, né? Porque o negócio aconteceu lá na Grécia, né? Você tinha que convencer gregos daquilo. Paulo foi o professor do Santo Agostinho. Esse São Paulo, o mesmo que dá o nome da cidade, a maior cidade do Brasil. Paulo era muito inteligente, não era, dá-se a impressão que ele era lá do pessoal dos judeus. Não, Paulo não era judeu, ele era descendente de judeus nascido na Grécia. Seu pai era um homem muito rico e Paulo então foi educado nas melhores escolas gregas, falando o grego fluente. Aliás, Paulo era tão fluente que ele era cidadão romano. Paulo, se ele quisesse, ele podia ser um centurião. Ou o prefeito de uma centúria. Ele era grego, ele era romano, cidadão romano, pô. Você entendeu? Um dia deram um cacete no Paulo, lá bateram nele, e os caras ficaram depois com a pulga atrás da orelha, porque descobriram que ele era cidadão romano, pô. E letrado, o Paulo tinha uma letração muito grande, não era um Zé da Silva, pelo amor de Jesus. Você entendeu? E o significado da palavra Cristo, eu falando para você agora, se você ler toda aquela obra do Santo Agostinho, significa, a raiz mesmo é fazer o que ele fez. Fazer o que ele fez, o quê? Fazer os milagres que o Jesus fez. Essa é a nossa função, porque o padre vai explicar para o padre o que significa a palavra Cristo. Ele vai falar, Cristo significa ser um pequeno Jesus. Ser um pequeno Jesus? Como assim? Ser uma cópia do Jesus, fazer o que o Jesus fez. O padre vai ter que confessar, se ele não for um mentiroso, o significado da palavra Jesus. Talvez um evangélico, com o perdão da expressão, não estou chamando vocês de burro, idiotas, não saiba disso porque não foram vocês que inventaram isso. Isso é inventiva dos católicos. Então, o padre, com certeza, lá na catequese, no catequismo, ele vai explicar a verdade e vai falar exatamente isso que eu estou falando. Cristo significa fazer os milagres que o sujeito fez, o sujeito que morreu na cruz. Olha só, você viu? Puta cagada, a gente conversar e não saber o significado da palavra. Outra palavra horrível, ateu. Tel, Deus, um dos deuses do panteão romano de deuses. Ateu é aquele que não acredita no Deus Tel dos romanos. Esse é o significado. É que nem a palavra Deus. O que significa a palavra Deus? É a palavra Zeus que substituiu o Z pelo D. É apenas isso. Cara, não tem. Você entendeu, cara? É muita pouca inteligência, o raciocínio do discernimento na explicação das palavras para nós termos um texto coeso aqui, inteligente, fluido na razão, como os gregos queriam que fosse. Lembra lá do Platão? Então teve um cara que foi o
professor do Platão, Sócrates, não é o Sócrates que jogou no Corinthians, é o Sócrates, o filósofo. Você entendeu, filho? Foram para esses caras que o tal do Santo Agostinho teve que explicar